pra lá, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Muito bom dia nessa terça-feira com cara de segunda-feira, né? Como foi o feriadão de vocês? Foi bom, né, gente? Mas pegando na sexta-feira até a segunda, para quem viajou, tava um caos aí, né? As nossas estradas, que é aquilo, né? Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que aproveitar os míseros dias de folga que temos, né? Trabalhando nessa escala absurda, exploratória, 6x1. Mas hoje, eu, M. Pandolfo, vou estar entrevistando Diego Amodi, que é sobre a cultura cabocla. Vou até colocar o bannerzinho aqui que já está pronto. Cultura cabocla urbana. Gente, o que acontece? Diego Amodi, ele é agente territorial de cultura do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, descendente de caboclos do contestado, pesquisador, ator e produtor cultural. Muito bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo ao nosso JTT. Bom dia. Voltando de feriado. Como diz o meme, né, do cristianismo, gosto do pecado, do vinho e dos feriados. Pô, feriadão aí. 4 dias. Verdade. Ainda com uma mão de Tiradentes, coitado de Tiradentes, mas... a gente e o Papa? Ali, ó... O Papa morreu. Papa morreu, Papa Francisco, né, gente? Nós vamos hoje, se a Sofia Andrade querido conseguir... Papa. Querido Papa, né? Acho que o único Papa que tivemos até hoje que lutou realmente pela justiça, né, Diego? Exatamente. Mas vamos ao tema de hoje, gente. Em um país marcado por profundas desigualdades, o trabalho do Diego se destaca como uma ponte entre as políticas públicas e as necessidades reais das comunidades. Sua atuação não se limita à promoção de eventos, mas se enraiza no fortalecimento de identidades, no combate a todas as formas de discriminação e na construção de uma economia da cultura que seja, de fato, solidária e inclusiva. A cultura não é um luxo, é direito. É com essa convicção que o Diego Amodi, agente territorial de cultura, atua nos municípios de Caçador, Calmon, Lebon Regis, Macieira, Matos Costas e Timbó Grande, territórios onde a diversidade cultural pulsa, mas onde o acesso aos bens e produções artísticas ainda enfrenta barreiras geográficas e econômicas e sociais. Diego, conta pra gente, vamos começar explicando o que é essa cultura cabocla urbana, né? Eu tenho que ter uma proposta, assim, em todas as minhas atividades, de ter como público-alvo os descendentes de caboclos do contestado, e a proposta inicial, que se mantém até agora, é combater o desenraizamento cultural dos descendentes de caboclo do contestado. Porque os descendentes de caboclo não se verem como tal, né? Isso foi, durante o tempo, um enigma para mim, por quê, né? Os descendentes de caboclos não se verem como tal, mas depois de um tempo, pesquisando e tal, a gente descobre que foi uma construção histórica. O Estado quer que seja assim, o governo sempre se esforçou para que fosse assim. O governo de Santa Catarina, por exemplo, entregou pouquíssimas outorgas de descendente de caboclo do contestado, né? Tipo, é uma coisa que eles não reconhecem, né? Meio que como se não existisse, assim. Eles têm um discurso oficial de que o caboclo foi exterminado na guerra, né? E foi substituído pelos colonos europeus aqui na sequência. E só que, porém, para mim, enquanto descendente de caboclo aí, que cresci em Caçador, que é a cidade mais populosa da região, que é um favelão, assim, né? Tem um PIB baixíssimo, uma população assalariada, quase todo mundo trabalha na indústria. Esse discurso de que o caboclo foi extinto e tal, meio que nunca me convenceu, né? Porque, tipo, eu cresci ali como descendente de caboclo contestado. Meu avô era um homem negro, eu cresci cercado de pessoas pardas e negras no meu bairro, na minha comunidade, na minha família, composta de pessoas pardas. Então, né? Mas eu só fui ter a concepção também de que eu era caboclo já com mais de 30 anos, assim. Eu passei minha vida toda aí no contestado, como trabalhador do contestado, aí, trabalhador da indústria, e só recentemente, aí nos últimos anos, me descobri enquanto artista, enquanto produtor cultural e tal.
E o contestado que eu cresci era um pouco diferente do contestado de hoje, né? Depois de, digamos, políticas de inclusão aí, dos anos 2000 para cá, o contestado mudou muito, né? Eu cresci num contestado muito violento, assim, todas as relações dos anos 90, assim, se davam de um jeito muito violento, violência policial, a ausência de direitos, violência dentro de casa, violência nas próprias relações com os amigos, assim, na rua, era um contestado muito brutal, um contestado de casinha de madeira, de estrada de chão, né? A minha maior lembrança que eu tenho da minha juventude, assim, era o barro, sabe? Tipo, mesmo morando na cidade, assim, no meio urbano, sempre estava sujo, sempre estava coberto de barro, assim. E depois, né, de muito tempo, dos 30 anos aí, comecei a trabalhar inicialmente como fazendo um projeto social, mas aí acabou direcionando para a cultura e não que eu tivesse alguma pretensão disso. Aí depois acabei indo para o teatro também, participar do teatro, mas, né, o que vem a ser cultura cabocla? Na minha concepção, a cultura cabocla, né, é isso, é um ser urbano, né, descolado de suas raízes, que mora nas periferias aí da cidade do Contestado, não só do Contestado, porque houve um grande êxodo caboclo, né, o Contestado, a Guerra do Contestado foi uma das maiores fontes de sem terra do Brasil, né. Então tem caboclo espalhado aí por toda Santa Catarina, Paraná e tal, que era mais próximo na época. Inclusive tem um assentamento caboclo em Curitiba, tem um assentamento caboclo em Florianópolis, Morro do Mocotola em Florianópolis, é um assentamento caboclo. Só existe, do lado do centro ali, o Morro do Mocotola, só existe graças à Guerra do Contestado. Os refugiados da guerra saindo daqui, né, se instalaram lá. Porém, enquanto, né, ser que participa da fruição cultural aí, tem a oportunidade de participar de atividades de formação cultural e tal, eu dificilmente vejo esse meu contestado retratado em obras artísticas e culturais, sabe? Então parece que a cultura, mesmo que sem querer, ela é usada meio que como ferramenta, assim, sabe? Dessa anulação cabocla, dessa invisibilização cabocla, né? Porque, tipo, os caboclos não se verem como caboclo do contestado, né? Aí tem um filme, os melhores filmes sobre o contestado, eles não mostram essa minha realidade, sabe? Eles não mostram esse contestado contemporâneo, esse contestado urbano, periférico e tal, da cultura do rap, da cultura do funk, né? Meio que é uma coisa que não existe, né? E isso, né, acaba prejudicando ainda mais que o caboclo se vê como tal, né? É muito comum, agora menos, né? Agora, graças às políticas públicas de cultura, aí os caboclos estão tendo a oportunidade de fazer cultura, né? De fazer os próprios filmes, de fazer as próprias peças de teatro, as próprias músicas. Mas até então era muito comum que pessoas chegassem de fora aqui, ainda acontece muito, né? Pessoas do litoral, pessoas de outras regiões do estado, de outros lugares do país, eles desenvolvem a própria concepção deles do que é contestado, né? Aquele contestado folclórico, que, né, tipo, coloca sempre o caboclo como coitadinho, como vítima da guerra, né? Que insiste em focar naquele período específico, né, da nossa história, porque o contestado já existe aí, sei lá, 300, 400 anos. Aí vem o ser de fora lá, o artista e tal, e propaga essa visão, né? Parece que eles sempre querem, essa fala eu sempre repito, parece que quem vem de fora fazer cultura no contestado ainda quer encontrar a gente trepado no pinheiro, colhendo araucária, né, com facão na mão, colhendo erva mate ali, produzindo erva mate em condições subhumanas ali, pé no chão, de calção, sem camisa, né? Parece que esse contestado folclórico, né, meio que prevalece sobre o contestado real, né? Talvez agora, como a gente está tendo nossas possibilidades aí de produzir, a gente, né, talvez desmistifique um pouco isso. E o contestado real tem as próprias bandeiras, tem muitos problemas. Aqui em Caçador, por exemplo, tem uma comunidade que moram mais de 300 pessoas, e essas pessoas ainda vivem no contestado como se fosse o contestado dos anos 80, sem luz, sem água, sem asfaltamento nas ruas, sem um posto de saúde, tipo, não tem nenhum ponto de ônibus, né, na comunidade. O ônibus passa e não para ali na frente. Então, tipo, é meio que isso, assim, combater o desenraizamento cultural e tirar esse manto de invisibilidade que tem sobre o nosso contestado contemporâneo, né? Que, tipo, as produções artísticas e culturais não falam sobre isso, né? Quando falam, superficialmente, mas quase sempre é o contestado folclórico, tá? Diego, na semana passada, dia 15, eu fiz entrevista com a Ideli Salvati sobre... a entrevista foi sobre tantos temas, né, da nossa cultura catarinense, dos ataques
que são feitos, né, do racismo, enfim. Mas o tema principal da nossa entrevista foi sobre o hino de Santa Catarina. Né? Você sabe bem que o nosso hino de Santa Catarina é o mais lindo, o mais combativo quanto ao racismo que existe no Brasil todo. E estão tentando acabar com o nosso hino, né? Continuam. Sim. Então, você trouxe ali toda essa questão do desprendimento das suas raízes, né? Que a cultura vem vivendo, que as pessoas vêm vivendo, né? Essa falta de consciência, de classe mesmo, né? Que a gente pode dizer, consciência de a qual mundo eu pertenço, né? Faz com que as pessoas se afastem, né? Se desprendam das suas raízes, do seu passado, né? Das suas origens. E o hino de Santa Catarina ele é incrível, assim, justamente porque ele traz justamente essa luta contra o fim da escravidão, essa luta contra o racismo, essa união do povo, né, como uma pátria grande mesmo, né, como uma pátria gigante que fala no próprio hino de Santa Catarina, né? E estão querendo acabar com isso, né? Estão querendo acabar com isso. Eu queria saber de ti, justamente sobre isso, né? Sobre esses ataques. Como é que você sente, você como uma pessoa que se identifica mesmo, que hoje sabe, né? Que degustou, a gente sabe que é muito difícil para a gente que é trabalhadora ali, que está ali todo dia encarando ali uma escala, como eu falei ali na abertura, uma escala absurda de trabalho. A gente não tem tempo para pensar em qual mundo eu vivo, a qual mundo eu pertenço. A gente não tem tempo porque a gente só trabalha, né? A gente só trabalha. Você trabalhou na indústria, você sabe que é difícil você parar um final de semana que você tem para descansar, para ler um livro, para se informar, né? Mas como que você hoje, tendo essa noção, tendo essa consciência do racismo que a gente vive em Santa Catarina, como que você vê hoje trabalhando nesse meio, lutando para conseguir distribuir mais essa cultura, né? Que é tão importante, ou reaver, né? Tentar resgatar essa cultura que é tão importante. Como que você vê a questão do racismo ali na tua região? Essa questão do hino, né? O nosso governo de extrema-direita aí e tal, ele é meio que tá promovendo uma guerra cultural, né? Meio que faz parte da ideologia da direita aí e tal, mundial, que eles se articulam super bem, né? Meio que combater a cultura woke, como eles denominam e tal. Mas isso se reflete não só na questão do hino, como em políticas públicas de Santa Catarina, né? Por exemplo, quem é da área cultural aí sabe que o Santa Catarina tem duas grandes políticas de fomento à cultura, né? Que é o PIC e a Elizabeth Under. Eu consegui produzir peças de teatro graças a recursos do Elizabeth Under, né? Consegui captar o Under ali pelo 3º ano seguido, mas agora, em 2024, pela primeira vez, o edital Elizabeth Under, aí ele teve congelamento de recursos, né? Os recursos não aumentaram, já faz anos que não aumentam, e foi um edital sem políticas de inclusão nenhum, sem cota, sem indutor, sem cota para pessoas negras, sem cota para preto, pobre, indígena, para LGBT, para mulher, meio que foi um vale tudo, assim, né, sabe? E também tá tendo muitos problemas quanto às notas, né? Porque, tipo, as pessoas reclamam muito das notas, porque mudou muito de um governo anterior para cá, que também era um governo de direita, né? Que, tipo, eles dão notas baixíssimas para as pessoas, assim, e meio que estão tentando promover essa revolução cultural, o que é a cultura catarinense, né? A cultura catarinense, na concepção dessas pessoas, inclusive no nosso primeiro presidente da Fundação Catarinense de Cultura aí, do governo do Jorginho, que era um cara abertamente nazista, né, tipo, o cara não tem problema nenhum em se identificar como supremacista branco e tal, e foi esse cara que foi colocado para comandar a FCC, né, Fundação Catarinense de Cultura. Então, eles meio que admitem que querem fazer isso, né, eles estão nessa cruzada cultural aí. E Santa Catarina, né, esse estado diverso aí, vários pesquisadores consideram o caboclo como o catarinense original, né? Tipo, né, digamos que talvez fosse o indígena, né, o catarinense original, mas o primeiro ser, assim, que passa a ter relações econômicas com outras regiões, que produz um bem, que vai e vende esse bem, que troca por outras coisas, né, meio que
primeiro ser não indígena em Santa Catarina foi o caboclo do contestado. E o racismo aqui, ele é, né, onipresente, ele está presente em tudo aqui, porque a colonização europeia aconteceu depois da guerra, né, os colonos chegaram depois para ocupar as terras que foram roubadas dos caboclos, e essas pessoas chegaram aqui com todo tipo de incentivo, né, subsídio e tal, as mesmas coisas que eles não querem que o MST faça, que o governo doe terras para as pessoas, os colonos europeus de Santa Catarina ganharam tudo, ganharam terra, ganharam semente, ferramenta, empréstimo. Aí depois, essas terras não eram necessariamente dadas, né? As terras eram vendidas, financiadas e tal. Mas muitas pessoas que não conseguiram pagar essas terras, depois tiveram as dívidas perdoadas. Então, isso que acontece? Isso acabou tornando uma classe dominante branca, né? Uma cidade que nem Caçador, majoritariamente parda, majoritariamente não branca. Quem manda, quem está lá em cima, são pessoas brancas que tiveram acesso há 100 anos atrás, né? Tiveram mais ou menos quase que exatamente 100 anos atrás, tiveram acesso a essas políticas públicas de incentivo, de desenvolvimento e tal, coisa que é negada para os descendentes de caboclo do contestado até hoje. Esse fim de semana atrás, eu fui no almoço de família da minha companheira, aqui numa cidadezinha perto, aqui em Arroio 30, que é o retrato desse contestado colonizado. No contestado ali, naquela região ali, não tem praticamente caboclos, é muito menos, porque a colonização foi muito mais intensa. Né? É uma cidade fruto da colonização, né? Caçador não, Caçador já existia e tal, e teve alguns colonos que vieram para cá, mas Arroio 30 é uma cidade fruto da colonização. Aí a gente foi almoçar numa vinícola ali, Arroio 30, né? Tipo, passeio completo, assim, copo cheio, barriga cheia ali e tal, e vinho, e parreira e tal. Aí saí dar uma volta lá pela propriedade, eles veem que tem um museuzinho assim da família, né, com as coisas da nona ali e tal, como que começou. Aí tem uma placa ali da prefeitura, homenageando a família deles, que faz 100 anos. A colonização de Arroio 30 começou em 1923, e aquela família foi uma das primeiras famílias que veio, né, em 1923. Aí a propriedadezinha deles não é muito grande, é tipo, sei lá, dá uns 2 alqueires, sim, bem pequena, mas completamente trabalhada, sabe? Tipo, não tem 1 centímetro que não tenha sido pensado alguma coisa ali, que não tenha alguma coisa funcionando, ou uma casa, ou um parreiral de uva, ou as florestas para conter vento, para não ir floresta no parreiral, né? Tipo, uma família, ou italiana, ou alemã, sei lá, talvez as duas, 100 anos trabalhando na mesma terra, né? Aí progressa, tipo, eles vivem super bem, tem um restaurante, tem uma vinícola, tem outros comércios ali na mesma propriedade e tal, só que isso foi um direito negado aos caboclos, né? Os caboclos não poderiam sequer ter direito à terra, né? Então, enquanto os colonos estavam lá prosperando, progredindo, né, tipo, teve colono que não deu certo. É cheio de gente loira de olhos claros no assentamento do MST, né? Teve muitas empreitadas coloniais que não deram certo. Mas aonde deu certo, essas pessoas acabaram se tornando classes dominantes, né, aqui no contestado, e o caboclo acabou ficando em segundo plano. Tipo, eu sempre falo que aqui em Caçador, apesar de a gente ser maioria numérica de pessoas não brancas, essa maioria não se reflete na formação da Câmara de Vereadores, né, o prefeito nunca foi caboclo, você vai no médico, o médico nunca é caboclo, né, o delegado que vai te atender, o juiz que vai te atender, funções burocráticas dentro da prefeitura e do estado, que a gente sabe, né, que é um cabidão enorme de emprego, que você raramente vai ver alguém que não tenha traços europeus ali dentro, né, inclusive em funções assim que não são consideradas tão nobres, mas para quem é sei lá, trabalhador assalariado da fábrica, que tem que fazer ali 6x1, por exemplo, professor. Os professores de Caçador, tipo, né, em sua maioria, são pessoas loiras de olhos claros, né? Então, até esses lugares, assim, a minha mãe é professora, né? Com muito orgulho. Voltou a estudar depois dos 30 anos, aí se tornou professora, graças às políticas de inclusão, né? Dos anos 2000 para cá. Mas até mesmo lugares que seriam assim, que, né, tipo, teoricamente, né, é fácil de acessar, na prática não se mostra assim, né? Porque o racismo, ele é estrutural aqui e fundamental aqui na nossa cidade. A teoria de que, da substituição do caboclo do contestado, né, que é a teoria dominante, assim, que está aqui no Museu do Contestado em Caçador, né? O Museu do Contestado é um reflexo dessa teoria, que o caboclo foi exterminado na guerra, e foi substituído pelo europeu, né, a teoria da substituição, né, e é uma teoria que o Estado catarinense abraçou, porque sempre negou a política de inclusão do contestado, né, o contestado sempre foi a região mais pobre de Santa Catarina, continua sendo até hoje,
e se não fosse pelo governo federal, não teria nada, né? Não haveriam políticas de inclusões aqui. Essas políticas só começaram a vir a partir dos anos 2000, né? O governo federal sempre, o governo catarinense sempre temeu pagar pelo que fez no estado. O governo sempre temeu ter que dar indenização, ter que dar terra, ter que dar dinheiro, reconhecer o genocídio, né? Reconhecer o extermínio, reconhecer o desterramento em massa de dezenas de milhares de pessoas que foram expulsas de seus lares, né? Então, o governo catarinense sempre teve muito medo de reconhecer isso e sempre agiu em contrário. Tudo que eles puderam fazer para dizer, isso não existe, isso não aconteceu e tal, não tem ninguém, né? E esse negócio de os caboclos não se verem enquanto caboclos é meio que uma artimanha para ninguém reclamar, né? Se você não se vê como caboclo, você não vai reclamar das coisas que fizeram os teus ancestrais, né? Porque, tipo, não faz parte do teu cotidiano ali, da tua realidade. A gente tem um governador do estado que fala, que vai para Pomerode e diz que a cidade se destaca pela cor da pele das pessoas, né? Pela cor das pessoas. É muito difícil. Ele ia gostar de Arroio 30 também. Tem aqui, eu estou em Chapecó, tem Itapiranga, são cidades bastante... Mas, enfim, a gente precisa deixar bem claro, né, Diego, que a gente não está aqui criticando essas políticas que os europeus, quando vieram para cá, receberam terras e tal. Eu tive meu tataravô também, que veio da Europa, e foi beneficiado, sim, com terras. A gente não está criticando isso, a gente está dizendo que precisa ser feita essas políticas públicas para todos e todas, todo mundo. Né? Para todo mundo, e principalmente para quem construiu praticamente o nosso estado, né, com Diego? certeza. E é uma coisa que a gente precisa deixar muito clara. Claro que o meu lugar de fala aqui sobre isso é bem pequeno, mas é a gente reconhecer, né? Eu sou olhadora de Verdes, a Branquinha, reconhecer que eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive oportunidades que uma mulher negra não teve. Sim, reconhecer exatamente. que, mesmo aqui em Chapecó, tem muita cultura cabocla aqui em Chapecó, no oeste catarinense, e reconhecer que você, se você não é racista de fato, você precisa reconhecer quais são os privilégios que você teve, que teus antepassados tiveram, teus pais, teus avós tiveram, né? Que grande maioria que não se encaixa nesse perfil não tiveram, né, Diego? Mas, Diego, em relação justamente à tua descendência cabocla ali do contestado, qual que seria a influência da tua atuação como agente territorial de cultura e a tua descendência cabocla ali? Fala um pouquinho de ti ali, conta para nós como você descobriu, como você aprendeu sobre a tua descendência e qual é essa descendência. Conta um pouquinho para a gente. É muito comum aqui no contestado que as pessoas meio que não tenham árvore genealógica, né? A nossa árvore genealógica termina em nossos avós, né? Quase todo mundo assim que eu conheço, que eu convivo, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, ou tem uma parte da ancestralidade europeia, que é muito comum também, né? O lado de pai é das colônias, né? Italiano e tal. E o lado de mãe é caboclo, mas cresci aqui no contestado. Inclusive, era muito contrastante essa visita à casa dos meus avós italianos e tal, ver a nona. A mesa cheia, né? Uma coisa que me deixava até um pouco tímido, assim, sabe? Meio com medo de comer as coisas. Eu cresci na minha casa aqui em Caçador, nos barraquinhos de madeira, nos porão aí, nos cortiços, e, tipo, muito restrito, né? Acesso à comida, assim, tal. Eu lembro que eu comia sempre no café da manhã antes de ir para aula, farinha de mandioca, farinha de fubá, aquela farinha amarela, torrada com café, né? Farinha do fubá com café, era meu café da manhã normal. Aí, quando eu ia para a videira, na casa da nona, aí tinha, nossa, mesa farta, né? Queijo, salame e tal, todo tipo de pão, bolacha, né? Era muito contrastante, sabe? A minha vida de caboclo aqui nas periferias de Caçador com as visitas à videira, à casa da nona, né? Então, tipo, eu meio que vivi esses dois mundos, assim, sabe? O mundo do caboclo e o mundo do colono, assim. E é muito diferente, realmente. O meu avô era um homem negro, de olhos verdes, meio que foi criado, assim, fruto da miscigenação forçada do contestado, né?
porque ele era órfão e foi criado meio que pelos padrinhos, assim, sabe? Mas não enquanto membro da família, foi criado meio que no paiol, separado, assim, no barracão lá e tal, mais junto com os bichos do que junto com a família, né? Aí quando teve idade ali para trabalhar, sei lá, 14 anos, 15 anos, foi pega e sarta, vai arrumar um emprego aí e tal, e vaza. E a minha avó era uma mulher indígena, que é muito comum aqui também, que não se sabe de que tribo que ela era e tal, o apagamento foi muito grande, né, generalizado. E tenho muitas tias mulheres, todas as minhas tias são mulheres pardas, que sempre trabalharam como empregadas domésticas aqui na cidade. É a tradição da minha família que as mulheres sejam empregadas domésticas. A minha mãe foi a primeira pessoa a quebrar um pouco esse ciclo, a concluir o curso superior aí. O contestado aqui, e Caçador fica exatamente no limite entre o contestado colonizado e o contestado não colonizado. As cidades ao norte de Caçador são cidades antigas, já estavam aqui antes da guerra. As cidades que você falou ali, Calmonte, Timba Grande, Lebon Regis, Matos Costa, são agrupamentos humanos ancestrais mais antigos que a guerra. E as cidades ao sul são cidades colônias, né, que só existem porque foi colonizado ali por empresas colonizadoras, pela estrada de ferro e tal. E Caçador meio que funciona como uma zona tampão, né? Entre a zona que separa o contestado do norte caboclo do contestado do sul colono, né? E talvez por isso seja uma cidade tão populosa, que as pessoas sem condições nenhuma de vida vinham e meio que, né, eram meio que obrigadas a se concentrar em Caçador e não seguir caminho, assim. Em Caçador tem umas zonas periféricas muito extensas, assim, é uma cidade de classe média baixa. Eu faço alguns trabalhos na periferia aqui, lá no Martelo. Desde 2018, a gente organiza batalha de rima lá, tenta passar alguma consciência de classe para as crianças e adolescentes através da batalha de rima. Montei uma peça de teatro aí, que é a minha grande obra, chama-se Descalços na Geada, que ela é dedicada a contar essa trajetória do caboclo depois da guerra, sabe? O que aconteceu com o caboclo depois da guerra, que ele sumiu dos livros e tal, e a nossa história só vai até ali. Então a minha peça, ela narra o último dia na vida do caboclo contestado antes de ir para a cidade, sabe? Ele é um camponês que teve as terras roubadas e que trabalhou um tempo nas fazendas da região, e que agora ele já é velho, não consegue mais emprego nas fazendas e tem que ir para a cidade, com o objetivo de preencher essa lacuna, né? Tem uma lacuna, tem um vazio ali, não se sabe como o caboclo, que era um camponês, foi parar no meio urbano, né? Que legal, Diego. E como é que você observa assim esse teu projeto semanal ali em Caçador? Ele mistura arte, resistência e comunidade, né? Sim. Qual o impacto que você já observou assim na autoestima e no reconhecimento cultural dos jovens ali, descendentes do contestado, que participam do teu projeto? Nossa, é maravilhoso, é muito bom. A gente trabalha lá na Praça do Céu, existem várias praças do céu pelo Brasil, aí não sei se tem aí também, mas que é um espaço que tem teatro, tem sala de informática, né, tem quadra poliesportiva, tem pista de skate e tal. Só que aqui em Caçador, a prefeitura meio que se apropriou, né, de todas as construções da praça e se botou na pandemia, colocou uma cerca em volta. Então a gente trabalha lá no céu, desde que voltamos da pandemia, num espaço que não tem nem banheiro. Eles colocaram uma cerca e fecharam, né, a biblioteca, o teatro, a sala de informática, o banheiro, fica inacessível para a comunidade, né? Só quem tem a chave pode entrar ali. Então a gente meio que trabalha do lado de fora, né, de uma estrutura excelente, mas que a gente tem que usar o máximo que a prefeitura disponibiliza, depois de muito trabalho, tomadas que funcionem. Quando a gente voltou da pandemia, que voltamos a fazer a batalha, tinha um guarda lá, o zelador, que meio que tinha se apropriado do espaço. Ele pegava o espaço para ele, tipo, ele era o dono do céu. Aí ele se acostumou a ligar as luzes do espaço, inclusive as luzes do ambiente, as tomadas, às 19h30.
Todo dia, às 19h30, ele ia lá e ligava a luz. Só que, porém, no inverno, o sol se põe muito antes que isso. No inverno, 17h30 já tá escuro, né? Então a gente ia lá fazer batalha e chegava lá, a praça estava escura e tinha que ficar 2 horas lá no escuro até o bonito ir lá para poder usar o som e para poder ter luz, né? Até o bonito ir lá ligar a tomada. Aí fui lá, fiz um protocolo na prefeitura, aí a prefeitura, não, semana que vem vai dar boa. Aí na semana seguinte, eu acho que ele ficou tão mordido de eu ter reclamado que ele nem ligou a luz, né? Tipo, ele nem ligou, não ligou nem 19h30 e não ligou dia nenhum, né? Então lá vai novamente fazer protocolo lá para reclamar e tal, ó, ficamos sem luz aí e tal. Aí eu acho que mandaram se ser embora e tal e trocaram de pessoa lá. Mas mesmo assim, tipo, para conseguir uma tomada, é uma batalha para conseguir ter acesso a uma tomada nas periferias de Caçador, assim, né? Meio que eles não querem saber de nada ali, não colocam nem banheiro na praça, que não era nem para ter uma praça. A Praça do Céu existe porque são iniciativas do governo federal, porque se dependesse do governo não ia ter nenhuma praça ali naquela comunidade. Aí a gente trabalha com a batalha meio que numa formação de valores, assim, sabe? Tipo, coisas que são muito básicas, assim, e que, infelizmente, não alcançam nossas comunidades, assim, sabe? Eu tava vendo outro dia um influencer aí, o cara lá que é o maluco tem doutorado em música clássica lá e tal, influencer do Instagram. Ele tem uma teoria que ele defende que o funk é uma faceta da cultura evangélica, sabe? Porque o funk ataca exatamente aqueles preceitos que a cultura evangélica abomina, sabe? Tipo, tá muito relacionado, é da mesma família, né? Geralmente o funkeiro vem de uma família evangélica e tal, e é isso que a gente percebe nas comunidades, sabe? As mesmas periferias aqui, sendo compostas de pessoas não brancas, é uma cultura conservadora, né? É uma cultura cristã, conservadora, muitas vezes homofóbica, muitas vezes machista, que muitas vezes reproduz o racismo, mesmo sendo pessoas não brancas, né? Mesmo se eu for pardo e tiver alguém mais escuro que eu, né, eu vou projetar o meu racismo naquela pessoa, né? É uma coisa muito natural aqui na região. E a batalha de rima, ela meio que tem valores próprios, né? Que não necessariamente são os valores da comunidade, sabe? Você não pode ser homofóbico na batalha, né? Você não pode ser machista, não pode ser racista na batalha, né? Tipo, né? Tem as batalhas meio que seguem regras nacionais, assim, tal. Tem o duelo nacional de prosperar na batalha, você tem que rimar de acordo com as exigências ali e tal. E, inclusive, enquanto agente territorial de cultura aí e tal, enquanto captador de recurso público, a gente não pode fomentar esse tipo de comportamento, né? Tem que, né? Então a gente vai muito nesse sentido de despertar os valores ancestrais caboclos e de promover valores sociais de convívio social, assim, que muitas vezes não tem, né? Tipo, a gente teve que fazer uma doutrinação neles para falar que era feio chamar um amigo de viadinho. Não pode. Qual que é o problema? Para a batalha ali e tá, faz. Qual que é o problema? Tem um vizinho de cerca aqui, pô, o cara é gay, né? Você fica aqui com 2 caixas de som gigantes, gritando no microfone aí, chamando, pô, e daí que o cara vai pensar ali, né? Vinha na batalha, nem vem mais, né? Uma coisa que, tipo, né? Que nem menininha. Você faz isso daí que nem uma menininha e tal, rima que nem menina, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema de ser menina e tal? Chamar um maluco pardo, preto, na batalha, pegar e chamar o outro de macaco na batalha. Pô, né? Tipo, né? Então a gente parte dos princípios de construção de valores básicos, assim, que a nossa sociedade não tem, sabe? A nossa sociedade, tipo, ela né? Não que todo evangélico seja necessariamente preconceituoso, mas a nossa sociedade defende valores, assim, que, tipo, dificulta muito a convivência, né? Que é muito restrito, né? Ou você é aquela pessoa branca, hétera ali, geralmente homem, né? Ou você não vai ter voz, né? E aí, agora eu tô vou toda semana lá, faço a batalha, mas a gente tá evoluindo agora e vai construir um estúdio, né? Eu consegui captar recursos aí através de políticas públicas, estamos montando um estúdio e vamos colocar as piazadas lá para escrever música, né? Para gravar música, para fazer clipe e tal, para eles terem acesso a esse meio da fruição cultural, né? Porque, tipo, já foi muito. Você não precisa de nada para fazer uma batalha de rima, você precisa das pessoas, né?
mas, tipo, com muito esforço, a gente conseguiu lá comprar uma caixa de som top, comprar uns microfones top lá e realizar alguns eventos com fomento aí do público e tal. E aí agora os próximos passos é fazer aquelas pessoas terem acesso a demais equipamentos, assim, de fruição cultural, entender como é que funciona uma câmera, como é que grava um clipe, né, como é que grava um som no estúdio ali e tal, para meio que esse contestado urbano periférico passe a ter voz, né? Passe a ter voz, tipo, se levantar uma voz ali do rap enquanto música do contestado, né? Esse é o grande objetivo. Porque, tipo, quando a gente vê música do contestado e tal, geralmente, nada contra, né? Mas geralmente é aquele sertanejo, caipira, com uma viola ali e tal, e meio que 1915 até hoje, né? Não que não seja uma comunidade que aprecia sertanejo, música gaúcha e tal, mas tem outras coisas. Quando a gente fala de contemporaneidade aí e tal, a gente tem que, é uma das grandes lutas aí e tal, fazer com que toque um rap do contestado e seja reconhecido como música cabocla, né? Tipo, uma música cabocla que não seja ali só o violãozinho e voz ali, como é tradicionalmente associado, como foi construído nos anos 80 e que se mantém até hoje. Exato. Você falou bastante sobre essa cultura também, né? Que também é uma cultura evangélica, cristã, né? E tal. A gente teve agora nesse final de semana, né? O falecimento do Papa Francisco. E o próprio Papa Francisco, que seria, sei lá, a maior autoridade da Igreja Católica Mundial, né? Você vê que quando ele assumiu, começou com suas falas, né, contra a homofobia, para combater a pobreza e tal, falas que seriam falas de Cristo, né, para os cristãos mesmo. O próprio Papa foi atacado, o próprio Papa é chamado de comunista, e muita gente, você vê, eu vi muitos cristãos se afastando da própria Igreja Católica por conta das visões do pensamento do Papa Francisco, né? Então, é muito triste a gente ver isso, o quanto nós vivemos num estado tão intolerante que não tolera nem os seus que dizem, né? Quando os seus defendem, né, essa distribuição de renda, de terras, de enfim, já não são mais seus, né? É muito difícil a gente viver nessa região onde as pessoas são assim. Mas, Diego, para a gente encerrar, e ainda tem um tempinho, fica tranquilo, mas eu queria que você resumisse qual é o legado que tu quer deixar como agente cultural, assim, para essa galerada aí que você está trabalhando, para as batalhas de rap ali, qual é o legado que você, como agente cultural, espera deixar para essa galera toda aí da tua região? E de toda Santa Catarina, né? Do mundo? Do mundo, isso aí. Eu busco muito, assim, popularizar o conhecimento científico através das minhas obras aí, seja no teatro, seja na música e tal. Um tempo atrás, eu estava assistindo uma peça de teatro, que eu gosto muito, inclusive, do pessoal aqui da minha cidade, que eles falam nessa peça e cantam uma música que é uma música antiga também, do contestado e tal, uma música clássica do contestado, que fala que o caboclo é a mistura do branco com o índio, né, o refrão da música. Aí eu fui questionar meu amigo lá, poxa, negão aí, meu avô era negão, cresci rodeado de pessoas negras aí no contestado. Como que você vem me falar que o caboclo é a mistura do branco com o índio, né? Aí ele explicou que a música não era dele, que era uma música tradicional aí do contestado. E esse cara, que inclusive é um professor de história, ele me questionou da onde que vieram essas pessoas negras. Mas como assim? O cara, professor de história, formado na universidade do contestado, pediu para mim explicar para ele da onde que vieram esses. Como que tinha negro aqui no contestado? Da onde? Nunca estudei isso, nunca vi isso, né? E ele continua fazendo a peça do mesmo jeito. Na hora que chega na música do branco com índio, eu pedi para ele, você podia pôr preto aí com índio, né? Não, branco com índio. Aí isso me motivou a pesquisar, né? Da onde vieram essas pessoas negras, né? Por que tem tantos negros no contestado? Aí o que eu descobri? Que recentemente, novamente, né, voltando às políticas de inclusão dos anos 2000 para cá, os caboclos
tiveram acesso à academia. Pela primeira vez na história, depois, né, de 100 anos de humilhação, aí, de desprezo, de negação de direitos, precarização da vida, os caboclos tiveram universidade, academia. E esses caboclos, muitas vezes pessoas negras, pessoas não brancas, direcionavam essas pesquisas para esse sentido, né? Da onde vieram os negros, né? Por que existiam tantos negros no contestado? E, tipo, foram descobertas muitas coisas interessantes, assim, e que meio que as pessoas não sabem, né? Então, a questão da Universidade do Contestado, aqui de Caçador, do Museu do Contestado, tem aqui Universidade do Contestado e Museu do Contestado. Essas duas instituições foram criadas pelo senhor Nilson Tomé, que era um homem abertamente racista, que não tinha problema nenhum em defender ideais nazistas, eugenistas ali. Inclusive, tem uma estátua aqui do monge caçador fazendo a saudação romana, fazendo a saudação nazista ali em pleno Parque Central. Todos os lugares que você vai no monge, fotos que tem do monge, estátuas, o monge está sempre sentadinho, né? E aqui em Caçador não, aqui em Caçador o monge está de pé fazendo a saudação romana ali. Então, durante muito tempo, quem estudou contestado em Caçador viu o contestado através desse viés dos imigrantes que buscava reduzir o caboclo ao mais primitivo possível, sabe? Ele foi ensinado para todo mundo que se formou aqui durante muito tempo, dividir o homem do contestado, né, que eles nem falam caboclo do contestado, dividir o homem do contestado em homem do contestado ancestral, e homem do contestado primitivo e homem do contestado contemporâneo. Aí, quem é o homem do contestado primitivo? É o quilombola, é o indígena, é o caboclo, que é rebaixado ao mais baixo de primitivismo possível, né? Que é pontinha de flecha, é pedacinho de cerâmica, né? Eles tratam o caboclo como se não tivesse nenhum nível de organização social, nenhum nível ali, nada, né? Era só o homem das cavernas. Eles rebaixam o caboclo ao mais primitivo possível ao homem das cavernas. E isso acaba invisibilizando principalmente o quê? A cultura negra, a cultura indígena, que já estava aqui, né? Durante muito tempo, os pesquisadores que iam pesquisar sobre o contestado, a impressão que eu tenho é que quando eles encontravam vestígios de cultura negra, vestígios de cultura indígena, eles, em vez deles escreverem sobre aquilo, tirarem foto daquilo, eles faziam um buraco e enterravam, que era para nunca ninguém mais ver, né? Então, da onde vêm os negros do contestado, né? Tipo, no contestado havia 5 quilombos, né? A gente, através das pesquisas aí acabou se descobrindo, né? Havia 5 quilombos no contestado, muitos desses quilombos sobreviveram à guerra do contestado e remanescente de população quilombola ainda existe até hoje, né? Muitos dos mitos e histórias que foram contados sobre o contestado foram feitas para negar o direito à terra do contestado, né? Por exemplo, tem uma história que é muito popular no contestado que diz que as pessoas vieram aqui construir a ferrovia. Os negros que tem aqui vieram aqui construir a ferrovia. Veio o baiano, veio o pernambucano e tal, para ajudar na construção de ferrovia. Praticamente todo mundo já viu essa história sobre o contestado. Mas essa história, eu tenho uma querida amiga que fez uma tese de doutorado negando isso, né? Dedicou boa parte dos anos da vida dela a estudar isso. É uma mentira construída historicamente para negar o direito dessas populações negras à terra, né? Então, o que o Estado disse? Não, você não é aquele quilombola que já reside no contestado há mais de 200, 300 anos ali, o caboclo indígena, não. Você é aquele baiano que veio para construir a ferrovia e que ficou por aqui incomodando. Então, você não tem direito a terra nenhum, né? Aí, o que essa mulher descobriu nas pesquisas dela? Que as pessoas que construíram a ferrovia eram principalmente imigrantes europeus. A maioria dessas pessoas eram imigrantes europeus, quase todo mundo, tem alguns quatro, sim, entrevistas e coisas que saiu no jornal e tal, que comprovam a tese dela e que isso foi uma teoria construída para, né, para deslegitimar, para negar o direito das pessoas não brancas à terra, né? Outra questão também na popularização do conhecimento científico aí e tal. Muita gente, até mesmo na cultura, gosta de dizer que os caboclos lutavam com um facão de pau. Os caboclos lutavam com facão de pau e tal, né? Tipo, né? Inferiorizando a condição do caboclo. Porque até mesmo registros militares e tal, que foi uma das as primeiras pessoas que escreveram sobre o contestado foram os militares. E os militares vieram aqui no contestado e perderam 12. O exército brasileiro fez 13 incursões no contestado e 12 incursões eles saíram derrotados, né? Então, os caboclos não tinham essa condição de lutar com facão de pau, sabe? Essa coisa de dizer que os caboclos estavam com facão de pau pode ter acontecido no final da guerra, quando a gente estava todo mundo cercado lá em Santa Maria e tal, passando fome, sem ter condições nenhuma.
mas durante a maior parte da guerra, os caboclos foram exímios guerreiros. Os caboclos tinham arma de fogo boa, os caboclos compravam arma vinda de Florianópolis, os caboclos tinham uma economia local. Existiam coronéis aqui na região que tinham muito dinheiro e tal. Aconteceu em Curitibanos ou Canoinhas, de toda a cidade, 3.000 pessoas saírem da cidade e irem para os redutos, né? Tipo, né? Toda a cidade, inclusive o delegado e tal, todo mundo foi para os redutos. Então, essa questão de popularizar o conhecimento científico, que muitas vezes é usado para inferiorizar o caboclo, né? Ou para negar a ancestralidade, né? Essa história de que baianos e pessoas de fora vieram construir a ferrovia foi uma história construída para negar a ancestralidade cabocla, né? Para o Estado não se preocupar em dar terra para essas pessoas. A questão da arma, né? Do facão de pau. Sim. Teve um evento em Portunhão, aqui perto, 17 comerciantes europeus foram degolados em praça pública durante a Guerra do Contestado porque vendiam arma para os caboclos. Os caboclos colhiam aqui a erva mate aqui da região ou roubavam gado da região e ia para Porto União para trocar por arma, né? Há descrições completas assim das batalhas que colocam os caboclos do Contestado como exímios esgrimistas. Pô, os caboclos viviam no mato, de cortar erva mate com facão. Como que essas pessoas não têm sequer um facão, né? É óbvio que tinha, né? O Contestado tinha suas próprias leis, suas próprias regras, era meio que um bang-bang, assim, não tinha Estado aqui, né? Era meio que impossível você sobreviver se você não tivesse ali um revólver, uma espingarda e tal. Então, eu considero, assim, que né, a minha maior coisa que eu mais almejo né, enquanto artista, enquanto pesquisador e tal, é combater esses mitos, né, popularizar o conhecimento científico, principalmente das questões que invisibilizam o caboclo ou que negam a ancestralidade cabocla, que negam nosso direito à terra. Diego, muito obrigada pela tua presença aqui, foi incrível. Que é isso, eu te agradeço. Você está dando muito orgulho para sua mãe, ali dando aulas para nós. Ah, com certeza, dona Sebastiana fica faceira. Um beijo, então, para a dona Sebastiana. Diego, muito obrigada. Você é sempre bem-vindo aqui no JTT. Sim, pode me convidar que a gente volta. Muito obrigada pela tua presença. A gente encerra aqui, então. Muito obrigada e até a próxima.